E muitas vezes, ao levantar-se de um problema, de uma adversidade, nós permitimos que o medo comece a controlar a nossa vida, começa a ditar a nossa história. Como eu vou lá, Senhor? O que eu vou fazer, Senhor? Como que eu chego lá? Saul vai me matar se eu for lá. Deus falou: rapaz, pega um novilho, vá lá e sacrifica um novilho a mim, porque antes da bênção a renúncia, antes do milagre a renúncia primeiro. Não tem como, igreja, alcançar um milagre, porque bênção a gente alcança todo tempo. Hoje mesmo fomos abençoados porque acordamos de manhã com saúde e estamos aqui. É bênção, não é? Quem tomou um cafezinho hoje antes de sair de casa? Que bênção! Quem está se sentindo bem, com a saúde bem? Que bênção! Mas às vezes não é só de bênção que nós precisamos no momento difícil. Tem momentos que a gente precisa de um milagre. De um milagre, sabe? Há momentos na vida que você está tão desesperado, há momentos que você está tão preocupado, há momentos que você está tão aflito, que você diz assim: Senhor, não tenho condição de orar, não tenho condição de mover esse monte, não tenho condição de nada, Senhor. É só um milagre. E quando você chega no seu limite, igreja, quando você enxerga que já não há mais solução, que já não há mais o que fazer, e você recorre a Deus, então quem luta por você é Deus, quem trabalha por você é o próprio Deus. E milagre não depende da razão, milagre não depende da lógica, milagre não depende da força do homem, milagre não depende da ajuda do homem, milagre é coisa de Deus. Diga para essa pessoa: milagre é coisa de Deus. Sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer é bem maior do que você pensa ou imagina. Você pode estar preocupado, mas Deus está entrando com intervenção milagrosa sobre o seu problema, sobre a sua diversidade, sobre a sua preocupação, porque Ele é Deus e só Jesus Cristo salva a igreja. Samuel, ele foi convidar Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Que lindo isso! Para para pensar o detalhe desse versículo. Que lindo, sabe? Isso significa que Deus enxergou a Davi quando ninguém o enxergava. Eu já me provi de um rei. Vá lá, ele está lá na casa de Jessé. Vá lá que ele está lá. Deus olhou Davi. E sabe, igreja, às vezes você está ouvindo e vendo a história de Davi, mas você não está entendendo que essa história é a sua também. Você está vendo aqui eu dizer Davi, Davi, Samuel. É que você não entendeu que essa história é a sua história também. Deus enxergou você quando o mundo não enxergava. Deus enxergou você quando seu pai, sua mãe não te enxergava. Deus enxergou você quando seus irmãos não te enxergavam. Deus enxergou você quando seus amigos não te enxergavam. Deus enxergou você quando o mundo, igreja, te desprezou. Ele enxergou você.
Ele olhou para você. Ele ungiu você. Porque temos a impressão que para ser ungido do Senhor é receber o azeite no alto da nossa cabeça, mas isso é símbolo de que a unção de Deus é o próprio Espírito Santo gemendo dentro de nós, nos convencendo do erro, do pecado. Você já falhou alguma vez? Eu lembro que quando eu era jovem, pastor Edson, e era para mim entrar de obreiro, diaconato, e o pastor disse assim: você é batizado com o Espírito Santo? Eu disse, eu creio que sim, pastor. Aí ele olhou para mim, bem antigamente, disse: então fala na língua dos anjos. Eu falei: tá bom, mas assim, você não é batizado? E aquilo ficou na minha cabeça. Para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar na língua dos anjos. E para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar na língua dos anjos. Quando maduro na fé, eu descobri que não. Eu não posso confundir dons com o batismo do Espírito Santo. O que testifica o batismo do Espírito Santo no homem é, na verdade, a mudança de comportamento. O que testifica não é você chegar aqui, suricanta, lá, surianta, lá, não. Mas o que testifica o batismo do Espírito Santo é quando aquela roupa, mulher, começa a te incomodar. Não, isso aqui não está bom, está muito, chamativa. O que testifica o batismo do Espírito Santo é quando você fala uma mentira e aquilo parece que arrasa a sua alma, rasga você. Meu Deus, eu fiz precisar disso. O que testifica o batismo do Espírito Santo é quando você comete uma injustiça e você fala: por que eu fiz isso, meu Deus? O Espírito Santo começa a te incomodar dentro. O difícil é quando para isso acontecer. O complicado é quando você acha que tudo que você faz está certo. O complicado é quando você acha que aquela mentira não tem problema. Quando você acha que aquele pecado é muito pequeno para ter algum problema, alguma ação contrária na sua vida. E era essa forma que Saul estava vivendo. Não tem problema. Samuel, ele está demorando. Eu vou sacrificar aqui para a gente obter vitória na luta. Mas quem mandou você sacrificar? Eu vou poupar o rei, eu vou poupar os gados do rei, eu vou poupar esses gados para sacrificar a Deus. Mas quem mandou você poupá-los? Então ele começou a fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele. E aquilo estava trazendo uma ruína, um esfriamento espiritual. Sabe, igreja, é por isso que você tem que ficar feliz, sabe? Quando você se sente, pequenininho. Quando você se sente sem condição, mas eu não tenho nem condição de falar, sabe? Desde quando eu prego o Evangelho, desde os 17 anos, estou com 48. E até hoje, igreja, para subir nesse altar, o coração começa a acelerar. Aquele temor, aquele medo, sabe? Eu começo a orar e chorar diante de Deus no dia seguinte, dizendo: Senhor, não tenho condição, eu não sei o que vou dizer. Senhor, se o Senhor não tomar-me, eu vou passar uma vergonha naquele altar. Sabe, igreja, quando você entende que é dependente de Deus, quem trabalha por você, quem cuida de você, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Então, sabe, você não tem que se sentir inferior, dizendo: mas eu não sei falar, eu
eu não sei fazer, e Davi também não. Mas Deus enxergou você. Glória a Deus. Olha aqui. Deus enxergou você. Glória a Deus. Aleluia. Deus olhou para a gente. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente briga. Às vezes a gente chora. Às vezes a gente briga até com Deus. Mas Ele escolheu você. Glória a Deus. Ele enxergou você. Pastor, se Deus enxergou-me, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Você vai entender o porquê. Escute. Diz assim, versículo 5, é isso? Respondeu ele: é de paz, perdão, acho que foi o 24. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo e sacrificar ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente perante o Senhor o seu ungido. Ele pensou: está aqui, olha que rapaz forte, olha que rapaz bonito, certamente é esse, vou ter trabalho nenhum, certamente é ele, esse é o preparado, esse aqui tem cara de capacitado. Mas o Samuel não sabia que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. O altar é o único lugar em que pessoas, desculpa da expressão, mas eu não acho outra expressão, me perdoa, onde pessoas significantes, incapazes, prega a juízes, a advogados, a engenheiros, a doutores, a enfermeiros, a professores. É porque quem capacita é Deus, é porque quem fala é Deus, é porque quem age é Deus, é porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu você para envergonhar as coisas sábias desse mundo, igreja. É esse? Não é esse não. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o que, igreja? O coração. Está vendo o problema? Porque muitas vezes nós não somos abençoados, porque a aparência está elegante, está bonito. Aleluia, Senhor. Uma camisa europeia está bonito. Mas é que Deus, Ele olha onde, igreja? Coração. Glória a Deus. Às vezes você está aqui, todo cheio de fé. Eu quero vencer, eu quero um milagre. Mas dentro do seu íntimo, você não confia, você já não acredita mais. Às vezes você está buscando uma cura, um milagre. Você é uma pessoa que fala bem, prega bem, ora bem, lê a Bíblia, mas lá no íntimo da alma: meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não vai dar. E Deus, Ele enxerga onde, igreja? Jesus falou assim, olha, uma palavra. O dono de uma seara pediu aos seus filhos, pediu um filho: vá à seara e trabalhar. E ele disse: eu vou, pai. Pode deixar, vá lá trabalhar. Sim, pai, eu vou. Porém ele não foi.
E chegou para o outro filho e disse: vai passear, vai trabalhar. Eu não vou, não. Por que só eu? E por que só me manda eu? Porém ele foi. Jesus perguntou: quem fez a vontade do Pai? O que disse que ia e não foi? O que resmungou que ia, mas foi? Esse resmungão não é a gente, somos nós. É eu, é você, não quero mais, porque quantas e quantas vezes não chega de chamado, não quero mais saber, e faz o bem para os outros, e recebe o mal, ajuda, e recebe traição e rejeição, e não quero, vou me fechar, mas está sempre enfiado lá no meio, né? Está sempre lá no meio. Por quê? Porque o seu coração já é dele. Seu coração é dele. Porque você é dele. Mas eu vou responder a pergunta ainda. Escute. Para chegar para finalizar, diz assim: então chamou Jessé Aminadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, diga 7. Passou diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Não era nenhum daqueles que estavam próximos do pai, aqueles que o pai sabe, esses são os meus promissores, esses são os meus vencedores, esses são os meus filhos. Samuel disse, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Glória a Deus. Sabe o mais novinho? Na cultura da época, o mais feinho, o ruivinho, diferente dos irmãos, estava apacentando ovelhas. Samuel disse: acabou-se os seus filhos? Ele disse: não. Deus não erra, igreja. Deus não comete equívoco. Acabaram, não tem mais moço lá, mas estava tudo sujo, pastoreando ovelhas. É aquele? Pois manda chamá-lo, que nem eu, nem você, nem os seus filhos promissor sentarão à mesa sem que o ungido chegue. Que maravilhoso é isso! E isso, na verdade, é a sua história, é a nossa história. É o Davizinho ruivinho lá, sabe? É o rejeitado pelo pai, aquele que não, esse aí vai demorar muito para ser como esses meus outros filhos aqui. Mas Deus enxergou Davi, Deus olhou para Davi quando ninguém o enxergava. Deus, que linda passagem. Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aleluia. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos,
daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vou explicar agora, vou responder essa pergunta. Pastor, se eu sou escolhido, se eu sou ungido, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Parece que eu vim nesse mundo para sofrer. O Samuel ungiu Davi, sim ou não? Sim. Ungiu? E o que aconteceu quando Samuel ungiu Davi? O que aconteceu, igreja? Hã? Nada. Não aconteceu nada. O Samuel voltou para Ramá. O menino comeu e voltou a pastorear ovelhas. A Bíblia não fala quantos anos o menino tinha, mas ele ainda não estava no exército. Provavelmente esse menino tinha entre 18 a 20 anos ou a 21 anos, quase com idade para entrar já no exército. E esse menino só vai se tornar rei com 30 anos de idade. Então eu vou responder essa pergunta. Por que, pastor? Sabe, igreja? É porque Deus está trabalhando no secreto. Enquanto você foi ungido, você foi escolhido, agora Ele está trabalhando, agora Ele está agindo, Ele está preparando tudo, igreja. Ele foi ungido e nada aconteceu, nada aconteceu, nadinha aconteceu. Voltou a pastorear, Saul continua no seu trono. É esquisito porque o primeiro rei de Israel é da tribo de Benjamim, a menor tribo da tribo de Israel. Mas a tribo de Benjamim não era do trono que descenderia o Messias. Então parece uma coisa meio que confusa, porque o Messias viria da descendência do trono de Judá. Mas sabe por quê? Que parece ser esquisito? É porque Deus, Ele não trabalha da minha maneira, da sua maneira. Então talvez você diz: por que, pastor, ainda não resolvi esse problema? Por que eu não saio dessa? É porque Deus não trabalha da sua maneira, do seu jeito. Se quiser assim, Senhor, sai dessa luta. Se for desse jeito, não. Vai ser do jeito de Deus, do tempo de Deus, na hora de Deus, na maneira de Deus. Ele vai fazer, igreja, porque a boa obra que Ele começou na sua vida há de completar até a vinda do Cristo. Aleluia. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor com todo o seu coração. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. Então aquieta o seu coração, aquieta a sua alma, porque quem vai fazer é o Senhor. Sabe, a lembra da escola, um amiguinho falava, fazia alguma coisa ruim pra gente, a gente fazia assim, ó. Você vai ver. É assim, né? Tem uns que diziam assim: eu te pego lá fora. Sim ou não? Fazia assim, ó. Às vezes para o professor não ouvir você dizer que ia pegar um amiguinho lá fora, fazia assim, ó. E a mãe pro filho? O filho, quando está fazendo coisa errada, bagunçando, a mãe só olha assim, não é? Não é assim? Faça isso para os seus inimigos. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, faz assim, ó. Faz assim, ó. Você vai ver. Quem está numa prova, quem está numa luta gigantesca, pastor, estou enfrentando uma luta, estou enfrentando uma guerra, faz assim, ó. Você vai ver. Faz.
Você vai ver, diga, você vai ver